Sequências numéricas. Como descobrir a fórmula do termo geral? Bem, para a gente nessa etapa conseguir descobrir essa fórmula vai depender muito do raciocínio lógico, ok? Vamos começar com uma sequência bem simples, a sequência dos números naturais a partir do 1. Bem, então nossa sequência começa no 1, depois vai para o 2, o 3, o 4, assim infinitamente. A gente representa o termo genérico dessa sequência com a letrinha A. Então sempre que você vê a letrinha A no assunto sobre sequências numéricas, você sabe que ela representa um termo daquela sequência. E esse N aqui embaixo do A, ele apenas indica a posição que esse termo ocupa. Então vamos entender isso melhor. Por exemplo, esse termo aqui, que é o nosso primeiro termo, ele é o número 1 e ele ocupa a posição 1. Então ele é o nosso A, que é a letrinha que a gente usa para representar o termo, 1. A1, por quê? Porque ele é a primeira posição, é o primeiro termo. E esse 2 vai ser o A2, e assim sucessivamente. Tá? Então, cada um desses termos ocupa uma posição. Então não confundam, tá? Uma coisa é o N, é a posição. Outra coisa é o termo. O que acontece é que nessa sequência que a gente escolheu aqui, eles são idênticos, né? A posição e o termo é idêntico. Por isso que a gente vai fazer a tabelinha aqui para a gente visualizar isso melhor. Então nós temos a posição, que é representada pela letrinha N, e nós temos o termo, que é representado pela letrinha A, e embaixo dela tem a letrinha N para indicar qual é a posição desse termo. Então, vamos lá, posição 1, 2, 3, e depois continua, né? 4, e aqui a gente já pode pular para o N, para a gente generalizar a posição. E aí o termo, só a gente olhar a nossa sequência. Na posição 1, a gente tem o termo 1. Na posição 2, o termo 2. Na 3, o termo 3. Na 4, o 4. E na N, a gente tem o termo A com um Nzinho ali embaixo dele. E o que a gente quer descobrir aqui? A gente quer encontrar um modo de escrever a fórmula do termo geral, ou seja, uma expressão algébrica que nos dê uma regra, que nos dê uma lei de formação. Uma coisa que eu simplesmente possa ir lá naquela expressão, trocar o N pela posição que eu quero descobrir e encontrar o termo. Então eu quero descobrir qual vai ser a posição 100 dessa sequência, ou seja, o N é igual a 100. Em qual expressão algébrica eu tenho que colocar o número 100 para eu descobrir qual vai ser o meu termo? É isso que a gente quer descobrir. Bem, essa sequência, que é a sequência dos números naturais, ela é bem óbvia, tá? O AN, que é o termo que a gente quer descobrir, ele sempre vai ser igual ao N, ou seja, o termo é igual à posição, coisa que a gente já percebeu, né? Então meu Azinho vai ser igual ao N. Então, se eu quiser descobrir o A10, eu sei que vai ser 10, porque basta a gente perceber aqui, ó, posição 1, termo 1, posição 2, termo 2, posição 3, termo 3, posição 4, termo 4. Então a posição N também vai me retornar o valor de N, ou seja, o meu termo, o Azinho, vai ser idêntico ao N, idêntico à posição, ok? Coisa que a gente já poderia ter percebido no início. Mas vamos continuar para a gente verificar, e se a gente não conseguisse enxergar isso, como que eu descobriria a minha fórmula do termo geral? Bem, o primeiro passo é a gente identificar a diferença que tem de um termo para o outro. Então vamos lá. Do 1 para o 2, eu preciso somar 1. Do 2 para o 3, eu preciso somar 1. Do 3 para o 4, eu preciso também somar 1. Isso que a gente acabou de fazer é determinar a diferença, beleza? Ou seja, quanto que está aumentando de um termo para o outro. Algumas sequências vão diminuir, outras vão aumentar, no nosso caso aqui está aumentando. Então, de um termo para o outro, sempre aumenta 1. Isso indica o que pra gente? Que a nossa fórmula vai ter algo a ver, o AN, né, para eu descobrir um termo qualquer, ele vai ter algo a ver com N, simplesmente N, vai ter algo a ver com a posição, simples assim. E a gente já sabe que de fato essa é a fórmula, né? Mas vamos supor que a gente ainda não soubesse. Qual seria o próximo passo que eu teria que dar para descobrir se de fato é ou não é esta fórmula? A gente tem que ir para o nosso teste. Então vamos aqui, ó, teste. Você vai repetir a fórmula que você acha que é, no caso a gente acha que a fórmula é o termo, ou seja, AN é igual a N, a gente acha que é essa. Você vai escolher uma posição arbitrária. Vamos escolher uma posição 2. Ó, quando eu digo posição arbitrária, tem que escolher uma posição que você já conheça, que foi dado ali no exercício, né? Então aqui foi dado pra gente a posição 1, 2, 3 e 4. Eu vou escolher a posição 2. A gente já sabe que o N representa a posição. Então onde aparecer N na minha fórmula, eu vou trocar pela posição que eu escolhi, que é a posição 2. Então, A2, o que significa esse A2? É o termo 2. Isso que esse A representa. O A representa o termo. O N embaixo dele representa que termo que é. É o termo segundo, né? Ou o termo 2. É igual a quem? A2. Beleza. E aí, será que deu certo? Vamos ver. Na nossa sequência, o A2 de fato é 2. Então, bateu. No primeiro teste deu certo. Aí, para desencargo de consciência, a gente faz um segundo teste, escolhe uma outra posição, vou escolher a posição 4. A N é igual a N. A4, então vou trocar o meu N por 4, porque eu quero descobrir quanto que vale a posição 4. Bem, de acordo com a nossa fórmula, basta eu trocar o N pela posição, então 4. E aí, será que deu certo? Aqui me diz que o A4, ou seja, o termo 4 é igual a 4. Vamos dar uma olhada. Posição 4 vale 4, então deu certo. Para essas sequências mais simples, que é as sequências que a gente está estudando agora, essa regrinha aqui quase sempre vai funcionar, beleza? Então a gente já descobriu. Fez 2 testes e bateu, pode ter quase 100% de certeza que você acertou na fórmula do termo geral. Então, a fórmula do termo geral para os números naturais, a partir do número 1, começando no número 1, é igual a N é igual a N.